Oi, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Sandy Moreira, sou cirurgiã dentista, estou ministrando aula para vocês da disciplina de Psicologia Aplicada e Saúde Mental. Pessoal, a psicologia é uma disciplina muito importante aí dentro de todas as áreas, né? E quando a gente pensa em saúde, na área da saúde, ela é sim fundamental. Por quê? Porque nós, né, vocês aí, futuros profissionais da área da saúde, tratarão de pessoas, né? Vocês lidarão com seres humanos que são seres pensantes, que passam ali por várias situações e que, quando procuram profissionais da saúde, geralmente estão com dor, estão com alguma dificuldade e te procura para tentar ali solucionar o seu problema. Então, vocês vão lidar, né, diariamente com isso, vocês vão lidar com pessoas com sentimentos conflitantes, com pessoas que estão ali com ansiedade, que estão com medo, que estão com dor. E é muito importante vocês terem consciência dessas diferenças, dessas alterações de humor, vocês entenderem ali que a psicologia ela é fundamental sim. E hoje, né, atualmente, nós temos cada vez mais ali, a gente tem ali o mal do século, né, que são as doenças mentais, os problemas de saúde mental. Então a gente tem cada vez mais pessoas com problemas de ansiedade, com problemas de depressão e, querendo ou não, vocês vão lidar com isso, tá? E aí, também a psicologia é muito importante para os profissionais, né? Para vocês, até por a questão de um entendimento da sua profissão, de lidar com as pessoas, não só com os pacientes, mas com os seus colegas de trabalho, também para vocês conseguirem ali entender os problemas, entender que vão ter problemas e tem que lembrar que vocês vão ver tanto situações positivas quanto situações, né, em que seus pacientes vão estar tristes, os familiares, e que você vai ter que lidar com eles. Então, vai ter um momento que você pode perder um paciente, ou que o paciente pode estar ali com uma doença muito grave. Então, você tem que também ali aprender a lidar com isso. E a psicologia, ela vai te auxiliar muito com isso, né? Então, o tema da nossa aula hoje, pessoal, é a história ali da psicologia e da psiquiatria no Brasil. Então, como que surgiu, né? Quais eram as dificuldades que existiam ali dentro da psicologia, dos pacientes com problemas de saúde mental, o que eles passavam, como que surgiu, como que se deu, como que teve ali esse crescimento da psicologia e da psiquiatria. E aí a gente vai falar sobre o tópico 1, né, que fala dos aspectos históricos da psiquiatria. Pessoal, a psicologia, a psiquiatria é sim uma ciência, posso até dizer ali uma ciência recente. E o que acontece? Desde sempre, né, existiam os problemas mentais, os problemas de saúde mental, mas o entendimento deles era meio que diferente. Então, se você parar para pensar um pouco, até hoje se tem muito preconceito a respeito, as pessoas não caracterizam como doença, não acreditam, então acham que é drama, que é mimimi, e desvalorizam ali o que aquele paciente está sentindo. Então, imagina se agora, com todo o conhecimento, com tudo à nossa disposição, com todo mundo tendo, né, essa conscientização, porque tem-se muito aí a promoção da saúde mental, até nós temos campanhas hoje, como por exemplo o Setembro Amarelo, que fala lá da importância, né, do cuidado, de entender que aqui existem sim as doenças, que qualquer pessoa pode desenvolver devido ali às circunstâncias da vida. Então a psicologia ela se volta muito para esse entendimento do porquê, né, das atitudes das pessoas, por que as pessoas tomam certas atitudes em certas circunstâncias. Então a psicologia ela vai muito para isso, para entender os seus pensamentos, as motivações, o porquê que as pessoas agem de tal forma. Então vamos entender um pouquinho aí desses aspectos históricos da psicologia, da psiquiatria. Então, pessoal, sofrer
algum tipo de deficiência ou doença mental é um infortúnio, né, que traz ali consequências terríveis para o paciente. Então é bem complicado quando a pessoa ela acaba passando por alguma deficiência ou doença mental, porque ela realmente perde um pouco da noção, da percepção das coisas, do dia a dia, do mundo à sua volta, na verdade. E a possibilidade de que a doença, né, seja ali acompanhada por irrupções de violência complica ainda mais. Então, quando você tem um paciente que tem ali algum problema de saúde mental ou alguma deficiência, realmente, se ele é um paciente agressivo, vai ser muito mais complicado, tanto para o paciente, quanto para os familiares, para as pessoas que estão ali próximo e até mesmo para o segmento do tratamento desse paciente. E aí eu estou falando isso hoje, né, com todas o aparato, a questão, o conhecimento que se tem, aí você coloca aquilo ali lá, né, bem para trás, há muitos anos atrás, que não se tinha esse entendimento, que não tinha ali uma estrutura para atender esses pacientes, então quanto era complicado. Então, como era complicada a vida desses pacientes e como era complicado também para os familiares, né, para as pessoas próximas. E aí, o louco, né, ele inspira medo, né, as pessoas têm medo e, consequentemente, o que acontece? Ele é vítima ali de toda sorte de agressões. Então, essas pessoas, elas sofriam muito mesmo, tá? Eles não eram respeitados de forma alguma. E toda a sociedade, né, ela tem ali o seu padrão de normalidade, o que é cada característica ali da sociedade, de questões morais, éticas, ela tem, cada sociedade ela tem ali o que ela acha que é normal, um padrão que é para as pessoas ali seguirem. E aí, se a pessoa não segue aquele padrão, ela pode ser considerada louca, não é? O que é ali considerado aceitável dentro ali de padrões estéticos, né? Então, as pessoas vão seguir dentro daqueles padrões estéticos, comportamentos e atitudes dentre outros, para todos os seus membros. Então, a sociedade, ela impõe certas regras, normas, que devem ser seguidas pelas pessoas. E aí, dentro desses padrões, se alguém se difere muito, então, opa, né, um sinalzinho vermelho, tem algo errado aí. Os indivíduos fora da norma, né, fora da caixinha, são chamados estigmatizados, tá? Porque apresentam alguma característica ali física, social ou cultural, o estigma, que os diferenciam ali do restante do grupo. Então, as pessoas que, né, acabam se diferenciando ou fisicamente ou até mesmo em questões sociais, culturais, que se comportam de uma forma diferente do que a sociedade quer impor para as pessoas, ele é estigmatizado, né? Ele é considerado ali diferente. Ser doente mental significa ali ter uma vida dura, né? Brutal e curta em muitos casos, tá? Justamente por falta dessa conscientização, por falta do entendimento. Então, a mente humana, ela é muitos estudiosos aí tentam decifrar de alguma forma, através de algumas teorias, de alguns testes, acabam conseguindo identificar algumas reações humanas, o porquê de algumas atitudes. Mas aí até todo esse desenvolvimento que nós temos, as pessoas ainda sofreram bastante. Hoje já sofre, né? As pessoas elas ainda sofrem. Com todo o conhecimento, ainda se tem muito sofrimento por pessoas que têm alguma doença mental, mas antes era muito pior, bem pior mesmo. E aí, o estigma, o preconceito e o tabu que cercam ali têm atravessado séculos. Então,
Como eu falei para vocês, até hoje nós temos aí um grande preconceito, um forte preconceito. A maior parte das pessoas tem preconceito com relação às pessoas que têm alguma doença mental. Às vezes, muitas vezes, tem familiares que não aceitam, não buscam tratamento ali para o paciente, e aquela situação só vai piorando. Então, atualmente já é bem complicado para ser aceitado. Muitas vezes as pessoas menosprezam esse estudo da psicologia, esse estudo da psiquiatria. Então as pessoas elas acabam menosprezando e caracterizando como algo, como uma questão de fraqueza do outro. Ah, você está com problema de saúde mental, você tem uma fraqueza, né? Ah, é porque você é fraco. Então, pelo amor de Deus, entendam que não é isso, gente, tá? E aí, foi essa questão desse preconceito, desse estigma, desse tabu em cima dessas doenças mentais, vem aí de muitos e muitos e muitos séculos, tá? E aí, compreender, pessoal, a história da psiquiatria e principalmente ali a maneira como a sociedade acaba atuando aí com relação ao doente mental, não é uma tarefa fácil, tá? Pra gente entender ali como que ocorreu esse processo. Primeiramente, vamos estabelecer ali o que é um psiquiatra, tá? Então, um psiquiatra, pessoal, é um profissional com formação em medicina, no caso é um médico, né? Que faz ali uma especialização em psiquiatria. Então, ele é especialista em psiquiatria. Então, um médico formado lá que estuda mais ainda para se voltar para a área da psiquiatria, tudo bem? Após a faculdade, então, no caso, né, o médico ele vai fazer ali a residência em instituições de saúde mental, clínicas e hospitais psiquiátricos, que é para ter ali esse contato com os pacientes, para estudar, para aprender a lidar de fato. Os conhecimentos dessa área e especialidade médica, eles concentram-se ali nos comportamentos que fogem à normalidade, né? O que é considerado, eles vão procurar, eles vão tentar entender e tentar tratar os comportamentos dos pacientes que não estão ali de acordo com a realidade, né? Com a normalidade imposta ali por aquela sociedade, né? Então, vai ser basicamente isso. Os psiquiatras modernos, eles vivem uma situação peculiar. Eles são estimados por muitas pessoas valorizam esses psiquiatras e são criticados pelos que não reconhecem ali a sua atuação em defesa do doente mental. Então, ainda tem muitas pessoas, como eu falei, que minimizam, que acham que é bobagem, que é fraqueza, questões de saúde mental, de doença mental, e, consequentemente, desvalorizam os profissionais, né, que tratam desses pacientes. Então, pessoal, conhecer a história é o primeiro passo ali necessário para a compreensão, ali para você conseguir compreender como chegamos ao momento atual. A situação que nós temos, aos estudos que nós temos, aos profissionais que se tem, os métodos de tratamento, a conscientização da população, a promoção da saúde mental, tudo isso que nós temos hoje se deve ali, né, se deu por causa de um processo histórico, de toda uma luta, de todo um sofrimento que realmente esses pacientes acabaram passando, para que hoje a gente tenha uma certa evolução e que, consequentemente, ali a tendência é só evoluir mais, melhorar, fazer com que a população, de fato, ali tenha um entendimento maior, consigam compreender que quando se fala em saúde mental, não é uma questão banal, não é algo que é por fraqueza ou por mimimi, como as pessoas falam muito hoje, tudo bem? Então, vamos entender um pouquinho aí, tentar conhecer essa história
E para tanto, né, convém aí separar a história da loucura da história da psiquiatria, tá? O modo como a loucura é vista hoje não é o mesmo de séculos anteriores. O jeito de entender, de tratar, de lidar e de olhar a loucura, ele foi se modificando, né, com o passar do tempo. Como tudo o mais se modificou no mundo, tudo foi se modificando, né? Não só esse entendimento da loucura, tudo no mundo foi evoluindo, foi se modificando, como os valores, a cultura. Nós tivemos ali muitos avanços na área médica e entre outras áreas também. Então, esse entendimento, esse conceito de loucura, consequentemente, foi se modificando também através ali desses valores da cultura, dessas questões éticas, morais, dessas questões da evolução da sociedade mesmo. E a loucura, ela representa um grande desafio para todos os interessados ali em estudá-las. Então, a loucura realmente é um desafio para os profissionais ali que tentam entender, né, que tentam estudar o porquê do comportamento das pessoas, o porquê dessas atitudes. E tanto é um desafio que muitas outras áreas do conhecimento se associam ali ao processo de investigação dos seus segredos, né, dos segredos da loucura. E aí, filósofos, sociólogos, antropólogos, neurocientistas e psicofarmacologistas são ali apenas os exemplos, né, alguns exemplos mais notáveis ali de profissionais que estão envolvidos nesse conflito, né, de tentar entender esses processos de saúde e de doença mental, tá? O modelo da Grécia Antiga de doença é de ruptura, né, ruptura do equilíbrio interno, concebido ali de acordo com a visão cósmica, tá? As frases enigmáticas ali dos loucos aproximam os homens das ordens dos deuses. Então, eles tinham muito essa questão dos deuses, dessa questão cósmica. Então, o conceito de loucura deles, com certeza, é diferente do conceito atual. Nesse período, não era controlado ali ou excluído, né? As pessoas com problemas mentais, eles não eram controlados ou excluídos, sendo transformados em instrumentos de mensagem divina. Então, eles acreditavam que essas pessoas com problemas de saúde mental, eles tinham contato com os deuses e que esse contato servia ali para passar essas mensagens divinas. Então, essas pessoas, elas não eram excluídas. Na Idade Média, lá na Europa, né, 500 anos ali depois de Cristo, a 1500, o início do período ele foi marcado pela Idade das Trevas, tá? Então, mas não é pela falta ali de energia elétrica que ainda não havia sido descoberta. E sim devido ao fato de todo o pensamento cultural estar ligado sempre a ideias religiosas. Então, nessa época da Idade Média, né, dessa Idade das Trevas, tudo que se pensava, tudo que se tinha como certo, como regra, era muito ligado às ideias religiosas, ao que a religião, a igreja passava para a sociedade, era aquilo ali que ficava como norma, como regra, e as pessoas tinham que agir de acordo com essas regras. E se não agissem, não eram consideradas pessoas normais. E fez, né, com que todas as descobertas no campo científico e nos outros campos do conhecimento humano, eles progredissem muito lentamente, porque eles meio que queriam mandar nos pensamentos, nas atitudes, então era uma coisa muito fechada, o que consequentemente limitou muito o progresso das pessoas, né, do entendimento, do saber mesmo, do conhecer e do procurar, de procurar isso também, porque as pessoas acabavam não procurando o conhecimento por estarem ali limitadas àquelas regras que eram passadas. A loucura, ela era vista ali como uma expressão de força da natureza, como algo não humano, tá?
predominaram as concepções morais sobre a influência ali do cristianismo no mundo ocidental. Então, o que eles acreditavam? Eles acreditavam que as pessoas que tinham problemas tinham doenças mentais, não era algo humano que estava ali se manifestando, não eram reações humanas, era algo sobrenatural, algo muito ligado àquelas questões religiosas. Então, eles acreditavam em possessões, não é? E aí, o que tinha? Existia ali caça às bruxas, acabaram sendo consequências desses pensamentos infelizes, né, no caso. E então, essas pessoas, elas eram perseguidas, elas eram caçadas, elas eram tratadas ali da pior forma que você possa imaginar, realmente. Então, respeito não tinha nenhum por esses pacientes, por essas pessoas. E aí, na Renascença, pessoal, e na Reforma, ali em 1450 a 1700, o período ali da peste negra, o pânico, né, das bruxas, ele foi desencadeado pela competição entre os católicos e os protestantes. Então, mais uma vez, questões religiosas acabaram influenciando nessas questões de o que é normal e o que não é normal ali dentro das regras da sociedade. Então, quem sofriam as consequências novamente, né, eram as pessoas que tinham algum problema de saúde mental, e muitas vezes eles acabavam perseguindo até pessoas que não tinham problemas. Então, às vezes, simplesmente o ato de discordar do que era manifestado como certo por essas religiões já te fazia estranho, ou uma pessoa com problemas, de fato, ali para eles. E sempre nessa questão sobrenatural, de bruxaria, de possessão. E aí, mais uma vez, as pessoas eram perseguidas e sofriam ali da pior forma. E a ideia de possessão levou justamente à tortura e à morte de muitos doentes mentais. Então, muita gente sofreu ali, muita gente sofreu ali das piores, né, atitudes ali do ser humano, foram torturados das piores formas e acabavam sendo assassinados, né, mortos, por causa dessa perseguição e desse idealismo ali, dessa crença que era passado para a sociedade na época. Pois ali, a demonologia, né, questão de demônios, de possessão, e a Inquisição, elas impuseram a resistência para a aceitação ali da ideia de que feiticeiros e possuídos, eles sofriam de doença natural, tá? Esse período, ele foi marcado pelo encerramento ali de todos aqueles que não podiam contribuir para o movimento de produção, de comércio ou de consumo de mercadoria. Essa exclusão, ela se dá devido ali à mudança na relação do homem com o trabalho. Então, eles passaram a procurar essa questão de quem servia para trabalhar e quem não servia, e começou a se dividir. E foi entre o fim, né, do século ali 18 e o fim do século 19, com o avanço do conhecimento científico e da consciência social, que a medicina ela começou a tomar ali uma forma atual, tá? Então, demorou bastante, como eu falei para vocês, todo esse passo da psiquiatria, do estudo da saúde mental, da psicologia, veio em passos lentos e lentos e lentos. Sim, muito pelo que vocês podem observar, por causa dessas questões sociais, de regras, de ética, de moral, do que era considerado ali normal dentro da sociedade, que acabou limitando, sim, os estudos, o entendimento ali, não só nessa área da psicologia e psiquiatria, mas em todas as outras áreas. E aí, como eu falei para vocês, no fim do século XVIII e ali no início do século XIX, começou ali esse avanço, né, no conhecimento científico. E começou a tomar forma do que a gente apresenta hoje como entendimento. E aí, pessoal,
nós tivemos a Revolução Francesa, que ocorreu ali em 1789, e os avanços científicos relacionados com a Revolução Industrial, no plano econômico, eles foram ali as influências mais significativas desse processo. Há o início do processo de reabsorção ali dos excluídos, né? Começaram ali a ter um auxílio financeiro e médico em suas próprias casas aos necessitados. Então começou ali a ter uma preocupação com esses pacientes. Mas os loucos, né, aquelas pessoas que eram agressivas, os loucos, eles permaneciam encarcerados, presos mesmo, considerados ali perigosos para o convívio social. O primeiro grande passo para o progresso científico da psiquiatria ocorreu apenas no século ali, 18, como eu falei, com o estudo do médico francês Philippe Pinel, tá? Então lá no grande passo, assim, dentro do estudo da psiquiatria, realmente foi acontecer lá no século XVIII, e aí o francês Philippe Pinel foi o médico, né, que começou ali, que trouxe esse impacto positivo para o estudo ali da psiquiatria. E aí, no final do século XVIII, o Philippe Pinel, ele difunde uma nova concepção de loucura. Então, ele começa ali a falar para as pessoas, a mostrar para as pessoas uma nova concepção do que era o entendimento ali de loucura. Então, a loucura ela foi considerada como um desarranjo das faculdades cerebrais, né? Cujas principais causas seriam, dentro da concepção do Philippe Pinel, causas físicas, né, de origem ali cerebral, como uma pancada na cabeça, uma formação defeituosa do cérebro, questões de hereditariedade. Então, tinham ali as causas morais, né, que são consideradas as mais importantes, que são as paixões intensas, os excessos de todos os tipos, as pessoas que tinham excessos. E aí a loucura, ela adquire, então, o status de doença mental, que requer ali um saber médico e técnicas específicas, ou seja, nesse momento, fica também ali constituída a psiquiatria como saber médico. Então, ficou de responsabilidade dos profissionais dali da medicina, dos médicos. E no século XIX, Dorothea Dix, ela lutou por melhoras ali nas condições dos locais que abrigavam esses doentes mentais. Porque, como eu falei para vocês, os considerados, né, loucos, doentes mentais, que a princípio eram considerados perigosos para a sociedade, eles se mantinham encarcerados, eles eram presos, e eles eram presos em condições subhumanas, pessoal. Eles ficavam ali, de fato, jogados à mercê, sem cuidado nenhum, tá? E aí, a Dorothea Dix, ela começou a lutar, né, no final do século XIX, por melhorias aí nessas condições, dos locais que acabavam abrigando esses pacientes. O médico alemão Emil Kraepelin, ele foi ali o primeiro a subdividir as psicoses em dois grupos. Então, ele dividiu lá a psicose maníaco-depressiva, né, que é a PMD, e a esquizofrenia. Então, ele foi o primeiro estudioso ali, médico, que conseguiu diferenciar aí as psicoses. A história da psiquiatria, ela pode ser vista ali a partir da influência de alguns países em sua construção, tá? Então, de acordo com a evolução, né, do desenvolvimento social e construção ali de alguns países, da sociedade em si, a história da psiquiatria, ela também pode ter sido influenciada. Então, simplificando, pode-se dizer, pessoal, que a história ela começou sobre a influência da língua francesa, depois ali passou, né, pela língua alemã e finalmente a língua inglesa, principalmente ali da vertente norte-americana, tá bom? Dentro aí da psiquiatria, essa evolução dela foi passando por todos esses países aí, por toda essa construção e evolução desses países.
Muitos países tiveram confrontos terríveis ali que redundaram, né, resultaram ali em 2 guerras mundiais. Então, e a animosidade entre os povos, muitas vezes ela era compartilhada por seus cientistas. Então, devido aos conflitos, até os cientistas acabavam conflitando também. E isso, com certeza, gera ali consequências de divisões ali, os cientistas passaram a não concordar com as ideias dos outros e passaram a procurar ali outros motivos, outras formas de pesquisa e outras opiniões a respeito, às vezes, da mesma situação de doença, o mesmo problema de saúde mental. E aí, nós vamos falar agora sobre o tema da aula História da Psicologia e da Psiquiatria no Brasil, o tópico 2, que fala lá da história da psiquiatria no Brasil. Vamos entender toda essa evolução da psiquiatria no Brasil, como que se deu, porquê, né, como que evoluiu. Até hoje nós, como eu falei para vocês, a psiquiatria, a psicologia tem um preconceito muito enraizado, né, dentro da nossa sociedade, aqui dessas questões. O brasileiro, ele realmente tá evoluindo, mas a passos bem lentos, porque se você parar para pensar, alguém, ou até você, tem ali algum pensamento meio que ruim a respeito quando se fala, né, de doença mental, de problema mental. Hoje, como eu falei, a nossa geração, o problema da atualidade, o mal do século, são doenças mentais. Então, cada vez mais nós enxergamos pessoas próximas que estão passando por problemas, muitas vezes devido também a esse aumento, né, de pessoas adquirindo ali problemas de saúde mental, devido a essa evolução da sociedade, a evolução tecnológica. As pessoas hoje em dia, elas não têm tanto esse contato presencial, então fica muitas pessoas estão ligadas às redes sociais e acabam vivendo aquele mundo e não conseguem encarar a realidade. Então, as pessoas, elas estão passando a ter, né, cada vez mais esses problemas e acabam sendo julgadas, acabam sendo consideradas fracas dentro aí da sociedade e que, na verdade, não tem nada de fraqueza. Por quê? Porque todo mundo pode passar por isso. Então, as situações é que vão levando ali as consequências de fato. E aí, vamos entender um pouquinho desse passo a passo ali da psiquiatria no Brasil, de como que foi evoluindo. Então, conhecer a história, né, dos serviços de atendimento em saúde mental, em psicologia e psiquiatria, auxilia aqueles que estudam nas áreas de enfermagem, de radiologia, de saúde bucal, entre todas as outras áreas da saúde, a compreender ali o contexto de saúde mental atual. Tá? Então, sempre que vocês, né, que estão estudando essa área da saúde, estão tendo entendimento sobre as doenças físicas, né, sobre a questão fisiológica, sobre a anatomia, vocês precisam ter ali essa compreensão dessas doenças, desses transtornos mentais. Assim como os princípios, né, nos quais se alicerçam ali as políticas públicas de saúde mental, que precisam vocês, né, todos nós da área da saúde, a gente precisa ter esse conhecimento sobre essas políticas públicas de saúde mental também. Durante muitos anos, o modelo ali de assistência médica que era ofertado ali aos portadores de transtornos mentais em nosso país, ele foi embasado na lógica hospitalocêntrica e excludente. O que significa? O paciente tinha ali algum transtorno mental, era tratamento hospital e exclusão da sociedade. Complicadíssimo,
Por quê? Porque você não tinha uma evolução daquele paciente e você não tinha ali uma intenção de melhora dele, você simplesmente tirava ele do contato ali da sociedade, não é? E ia para uma questão no hospital, um manicômio, algum local para deixar ele ali em exclusão, para realmente retirar aquele paciente do contato com a sociedade. O cuidado, ele era exercido ali por meio, né, da internação, internavam os pacientes em grandes manicômios. E o interno somente seria liberado quando ele era considerado curado, ou seja, não ofertando ali mais nenhum perigo à sua família ou à sociedade. Na primeira metade ali do século XIX, foram construídos magníficos prédios para cuidar desses doentes. No Brasil, o primeiro prédio, né, que foi construído ali para o cuidado desses pacientes, ele foi inaugurado em 1852, que foi ali o Hospício Pedro II. Depois dele, outros foram construídos ali em diversos pontos do país também. Não existia tratamento médico específico, né? Então, os conhecimentos ainda eram muito vagos em relação a esses transtornos mentais, em relação às formas de tratamento. Ainda o conhecimento, de fato, era bem pouco em relação ao conhecimento que se tem hoje. E os cuidados, eles eram fornecidos ali por pessoas religiosas, né? Por pessoas que realmente faziam como forma de doação. E aí eu trouxe para vocês aqui a imagem, né, do prédio do Hospício Dom Pedro II. Bem grande, assim, bem até bonito, né, o prédio realmente. E aí o médico, o que acontecia? Quando havia ali, geralmente o cuidado era feito, desses pacientes, o cuidado era feito por pessoas religiosas, né? Como eu falei, ali uma forma de doação. Então, quando tinha um médico, quando ele estava lá, ele limitava-se aos cuidados físicos, né? Algum machucado, algum acidente, algum problema ali físico, aí era o momento que o médico atuava para cuidar desses pacientes. Então, olha que curioso, né? Então, nessa época, realmente não se entendia, não se procurava ali a compreensão ou o tratamento mesmo daquele transtorno. Simplesmente, eles seguiam essa questão hospitalocêntrica, que era internar o paciente, excluir ele da sociedade, da vivência dele ali com a família, com as pessoas próximas, as pessoas ao seu redor. E no final, como que ele ia se recuperar? Se o médico não ia tratar, né, do transtorno mental, mas sim apenas das situações físicas que eram geradas até mesmo pelas condições que esses pacientes se encontravam, né, que eles ficavam ali nesses hospícios, acabavam um machucando o outro, ou acabavam se machucando. E aí o médico só atuava para cuidar desses machucados, dessas feridas e dessas doenças físicas ali. E aí, como que esses pacientes eles iriam evoluir, né? Como que eles iriam melhorar para poder serem liberados para viver ali em sociedade? Não iam melhorar nunca. E aí, cuidar dos doentes mentais era uma atividade de caridade, como eu falei, né? Uma forma de doação por pessoas religiosas, pessoas que tinham intenção. E a ideia de tratamento só se desenvolveu com a proclamação da República em 1889. Então, começou a se pensar em, de fato, tratar esses pacientes lá com a proclamação da República. Então, gente, são passos muito lentos, né? Quando a gente observa esse histórico da psiquiatria, não só no Brasil, mas a história da psiquiatria, a história da psicologia veio ali em passos muito lentos, principalmente por causa justamente dessa restrição a se desenvolver de acordo com a sociedade, né? Com o que era considerado normal, o que tinha ali de ética e de moral dentro daquela época que se vivia. Então, realmente, foi só dificultando esses processos.
E o tempo, ele foi impiedoso com os asilos e os seus ocupantes, né? Por quê? Porque esses asilos, esses locais, eles acabavam sendo superpovoados, tá? Eram lotados de paciente, porque eles só queriam remover eles da sociedade, não se importavam com as condições que aqueles pacientes viviam, e eles eram superpovoados e obsoletos ali em seus propósitos. Então não tinha esse cuidado com os pacientes. Era apenas ali uma forma de retirar eles para não dar problema ali para os familiares e para a sociedade. E aí eles recebiam, né, cada vez, esses manicômios, eles recebiam cada vez mais doentes e o tratamento era inexistente, não tinha tratamento. Era simplesmente deixar eles lá. Tirar, pegar, tá dando problema, vamos pegar e vamos guardar lá e esquecer. Era basicamente isso. Então, olhem, né, as condições que essas pessoas acabavam vivendo, né, como que elas não sofriam. E aí, os recursos econômicos, eles diminuíam, pessoas menos qualificadas, né? Com essa quantidade de gente que era colocada essa lotação ali. O que acontecia? Diminuía o recurso para manter aquele local, aquele manicômio, e, consequentemente, as pessoas menos qualificadas, né, que cobrariam menos, eram encarregadas ali de cuidar desses internos, desses pacientes, e aos poucos esses asilos eles foram reconstituindo em seu interior os mesmos problemas que eram encontrados na sociedade. O que acontecia? Os pacientes eles não eram tratados, eles viviam ali, né, em superlotação, não tinham dignidade, não tinham o mínimo para viver, já tinham problemas e esses problemas eles só foram ali aflorando dentro desses manicômios, desses asilos. Então a situação foi só piorando. E aí existia a exclusão, a repressão, os pacientes apresentavam, né, características agressivas, então tinham ali os profissionais também que estavam lá acabavam sendo agressivos com eles e tinha ali uma falta de perspectiva da recuperação e da alta. Então, quando a pessoa ia para lá, o paciente já não tinha mais esperança de que ele fosse sair, tá? Que fosse melhorar. E aí, em 1856, os relatórios do hospício ali de Dom Pedro II foram de superlotação, de entrada indiscriminada ali de pacientes curáveis e incuráveis, tá? Começaram a colocar os pacientes, tanto os que poderiam se curar quanto os que não, né? Afetados mentalmente ou indigentes. Começou a ter superlotação em 1856. A crescente demanda por vagas foi um problema, né? Porque cada vez mais era necessário. Como eles queriam excluir e não resolviam o problema, então realmente a consequência era a superlotação. Para a administração ali do hospital durante ali os seus anos de existência. Então foi para quem administrava realmente era bem complicado, porque tinha sempre uma demanda grande e aí para manter, né, esse local realmente era bem difícil e mantinha-se, mas em uma situação subhumana, com tratamento péssimo e sem nenhuma perspectiva de melhoria para o paciente. Então, a situação, ela alcançou ali o ápice em 1862, né, que foi quando já não se estava mais dando conta. E em carta ali enviada ao provedor do hospício, o médico Manuel José Barbosa, ele se queixava que o estabelecimento já abrigava 400 pacientes e as remessas de alienados eram abusivas, tá? Diante ali disso, pedia, né, que a administração ela fechasse o hospício para novos pacientes. Então, os médicos, eles começaram a pedir que não se deixasse mais entrar paciente. Por quê? Porque os pacientes que estavam lá, eles já estavam vivendo em situações abusivas, em situações que não eram dignas. E aí, eles pediram, né, para a administração para fechar o hospício
para que não entrasse ali novos pacientes, reiterando sempre, eles reiteraram lá, a necessidade de se criar ali um asilo exclusivo para inválidos que ocupavam ali boa parte da instalação. Então, não só as pessoas com problemas de saúde mental eram colocadas nesses asilos, nesse manicômio, como pessoas com qualquer qualquer alteração ali de acordo com o que era considerado normal na sociedade, tá? Tanto física quanto mental mesmo. Em 1881, o decreto número 8.024, de 12 de março, ele criou ali, cria a cadeira de doenças nervosas e mentais nas faculdades de medicina da Bahia e do Rio de Janeiro. Então, lá em 1881, começou ali a se estudar as doenças mentais, tudo bem? E aí, em 1882, a Lei 3.141, de 20 de outubro, dispõe sobre a execução ali do ensino de psiquiatria no Brasil, tá? Então, começou, a partir daí, tinha-se ali o ensino da psiquiatria no Brasil. E em 1890, através do decreto número 206, de 15 de fevereiro, se criou ali a assistência médica ilegal aos alienados, e determina a criação das colônias de São Bento e Conde de Mesquita. Pessoal, os alienados eram ali os pacientes com problemas de saúde mental, tá? Então, eles eram chamados de alienados na época. Os tratamentos, eles continuavam ali sem sucesso e o número de doentes só aumentava. Não tinha uma evolução. Surgiu aí, como solução, a ideia das colônias de alienados, para onde foram transferidos os pacientes crônicos, aqueles pacientes que não apresentavam melhora e que tinham ali a doença por muito tempo. E aí, ligando-os à atividade rural, com a ideia ali de utilizar o trabalho como recuperação e tratar melhor os casos agudos. Em 1898, foi inaugurado em São Paulo o Hospital Juqueri, sob a direção de Francisco Franco da Rocha. Em 1903, foi inaugurado o Hospital Colônia Barbacena, de Minas Gerais, com a capacidade ali para 200 leitos, e estima-se que esteve ali em cerca de 5.000 pacientes em 1961. Aqui eu coloquei para vocês a imagem do Hospital Hospício de Barbacena, em Minas Gerais. Bem bonito também o prédio. E no início ali do século XIX, os asilos eles foram transformados em hospitais. Por exemplo, o Hospício Pedro II passou a ser chamado Hospital Nacional dos Alienados. E em 1907, foi criada, no Rio de Janeiro, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Neurologia e Medicina Legal. E em 1912, a psiquiatria ela torna-se uma especialidade médica autônoma, separada. Em 1921, foi inaugurado ali o manicômio judiciário, que se encarrega ali dos doentes mentais que acabam cometendo delitos. Em 1923, foi criada ali a Liga Brasileira de Higiene Mental, tá? LBHM. Novas esperanças começaram ali a aparecer, com os chamados tratamentos biológicos, como o choque cardiozólico de Van Meduna e o choque insulínico de Sackel. E em 1938, a eletroconvulsoterapia de Serlette e Bini. Então, olha o que era, como que eram tratados, através de choques, de eletroterapia. E a partir daí eles começaram a achar uma evolução dentro da psiquiatria. Os anos de 1970 teve o aumento das denúncias de maus tratos e negligências nos hospitais psiquiátricos, porque os familiares começaram a denunciar, as pessoas que trabalhavam também. E aí, no fim dos anos de 1970,
teve ali a crítica ao saber psiquiátrico e ao modelo hospitalocêntrico, que teve ali a influência, né, dos movimentos da reforma da Europa e dos Estados Unidos também. Então, de acordo com a evolução desses países, começou ali a se ter novas ideias a respeito do que era correto para o tratamento desses pacientes, e as pessoas começaram a ter um olhar mais crítico a respeito, e começaram a cobrar os direitos desses pacientes. Então, pessoal, nós vamos falar sobre o tema da aula, História da Psicologia e da Psiquiatria no Brasil, só que nós vamos falar sobre o tópico 3, que fala ali do histórico da reforma, né, da psiquiatria brasileira e os marcos ali entre 1978 e 1991. Durante muitos anos, o modelo ali de assistência médica, que era ofertado, como eu falei para vocês, aos portadores ali de transtornos mentais, no nosso país, ele foi embasado na lógica hospitalocêntrica e excludente. Então, o que acontecia? Se o paciente apresentava alguma característica considerada anormal para a sociedade, então aquele paciente ele era excluído ali do convívio com a sua família, do convívio em sociedade, e ele era mantido ali em manicômios, em asilos, indo para tratamento. Mas existia tratamento, professora? Não, não existia tratamento. Esses pacientes, eles só eram praticamente ali jogados, largados. Tinham ali pessoas que se prestavam a cuidar, né, como forma de caridade, mas que não tinham ali, o médico ele só servia quando tinha para fazer tratamento de questões físicas mesmo. Então, não se tinha uma evolução daquele paciente, não se tinha uma procura por melhoria realmente do transtorno mental. Então, os pacientes eles eram, né, excluídos e internados ali, ficavam em cárcere. O cuidado, ele era exercido por meio justamente da internação em grandes manicômios, como eu falei para vocês, e o interno somente seria liberado quando ele era considerado curado, ou seja, não ofertando ali mais perigo para a sociedade, para a família. Só que, como que esse paciente ele ia evoluir, ele ia melhorar, se ele não era tratado? Então, as chances eram mínimas de ter ali a recuperação desse interno, né, desse paciente. A assistência psiquiátrica no Brasil, ela até a década de 1970, ela pode se considerar ali marcada pela má qualidade de assistência aos portadores das doenças mentais. Então, olha, bem, né, muito recente. Em 1970, as pessoas elas eram tratadas ali em condições, né, de formas terríveis, subhumanas mesmo, tratada, largada, jogada e sem consideração, sem preocupação nenhuma. Simplesmente elas eram jogadas ali e esquecidas. E aí a superlotação das instituições psiquiátricas, a comercialização da loucura e a cronificação do doente mental, tendo ali como vertente, sempre tendo como vertente principal o modelo médico e hospitalocêntrico para essa prática. Então sempre a intenção lá era internar, apresentava algum problema ali de acordo, né, com o que se vivia, com a sociedade, com o que se pensa que é correto, com as questões morais e éticas. Então, se a pessoa desenvolvesse, apresentasse ali alguma alteração, ela era simplesmente excluída e encarcerada. E largada ali por conta, né, praticamente. As ações de luta, elas foram principalmente organizada pelos trabalhadores em saúde mental. Então, as pessoas que trabalhavam, que viam as condições, né, terríveis em que aqueles pacientes se encontravam, eles foram ganhando ali o nome de Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental, o MTSM, tá? E eles começaram a lutar pelos direitos desses pacientes e também pelas melhorias de condições ali de trabalho. Então, os familiares e pessoas com longo histórico de internações psiquiátricas também, né? O principal eixo norteador ali da proposta era a mudança ali do modelo médico assistencialista
com um enfoque nos hospitais e na especialidade médica para um modelo ali pautado no cuidado em comunidade. Em 1987 foi criado em São Paulo o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, tá? Luiz da Rocha Cerqueira. Mesmo que ainda de forma não oficial, ou seja, sem nenhuma política ou portaria que subsidiasse ali esse serviço, entretanto, a partir dele e da construção ali de sua importância e efetividade, práticas e serviços de base comunitária começaram ali a ser delineados e efetivados. Em 1987, ocorreu a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, tá, o CNSM, e o segundo Congresso Nacional do MTSM, ocorreu lá em Bauru, São Paulo. Ele diz, né, que por uma sociedade sem manicômios, a intenção era remover ali os manicômios, para que não se tivesse mais esse cárcere. E o Brasil, em 1991, ele foi conhecido como um modelo a ser seguido em relação às práticas em saúde mental. Entretanto, até ali o final da década de 1990, tá? Políticas de saúde mental em âmbito nacional, elas não haviam sido efetivamente criadas e aplicadas. Até ali em 1990 ainda não existiam essas políticas. Somente na década seguinte, né, que seria promulgada uma lei ali de nível federal que iria redirecionar de forma definitiva a assistência em saúde mental. A partir daí que começaram a ter movimentos, começaram a ter essa questão virar lei, né, para que esses pacientes eles fossem assegurados, tivessem ali seus direitos garantidos. Em 2001, a Lei 10.216 de 2001 foi aprovada 11 anos depois, em 6 de abril de 2001, né? Dispõe sobre a proteção, os direitos das pessoas portadoras de transtorno mental e redireciona ali o modelo assistencial em saúde mental. Então, passou a não ser mais aquela questão hospitalocêntrica e de exclusão. Então, são garantidos aí, após a promulgação dessa lei, os seguintes direitos aos portadores de transtorno mental. Então, ele tem garantido, né, tratamento de excelência, pautado em suas necessidades, tratamento humanizado, com enfoque na inserção social, sempre tentando que aquele paciente ele volte ali à sociedade, né, e à participação familiar, garantir o sigilo nas informações e de ser protegido ali contra qualquer forma de abuso, o paciente. O paciente tem direito a ter acesso às orientações de saúde, às informações necessárias e efetivação, continuidade ali e manutenção do seu tratamento. Tem que ter garantia de assistência do profissional médico em caso de necessidade de intervenções voluntárias e involuntárias. A lei número 10.216 de 2001 também exige o encerramento ali do modelo, né, manicomial. Então, não tem mais questão de asilar, deixando ali claro que a internação só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. E que o tratamento sempre deve ter ali o objetivo, a reinserção social, sempre tentar reinserir aquele paciente na sociedade, tá? No seu meio ali. E também proíbe a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em qualquer instituição que não garanta os direitos dos enfermos descritos aí pela própria lei. Então, comparação entre modelo psiquiátrico hospitalocêntrico, medicalizador ou asilar versus o modelo, né, psicossocial. Então, a gente tem aí um modelo que era até 2001 ali, que era psiquiátrico, hospitalocêntrico, colocava os pacientes ali em asilos, esqueciam esses pacientes e a partir dessa lei a gente tem ali um modelo psicossocial, a gente já tem uma preocupação em reinserir aquele paciente na sociedade e não em tentar melhorar, né, em tentar recuperar o estado de saúde daquele paciente, também colocando a família ali para entender, para compreender e garantindo que esse paciente ele vai ser assistido, né, ao longo ali da sua vida. Pessoal, então hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido aí todo o conteúdo. É muito importante você ter entendimento, conhecer esse processo histórico aí da psiquiatria, da psicologia no Brasil,
todo o histórico, todo o passo a passo, que foi bem, né, com várias dificuldades, o quanto essas pessoas com transtornos, com problemas de saúde mental sofreram aí no decorrer da história, tudo bem? Então, um beijão para vocês e tchau, tchau!